Deixa eu... Mari. Ué, por que que ele diminuiu? É isso. Tá vendo grande? Não? Ai, ai. Não tem outro jeito, não sei outro jeito melhor. Vai ser sempre assim mesmo. Tá agora? Tá, agora tá. Então vamos ver o que é do espírito e o que não é, né? Então a gente viu sobre o arrebatamento, né? Semana passada. Então, olha, eu vou confessar para vocês que essa palavra visão atravessadora, eu nunca tinha ouvido falar, tá? Eu vou confessar que eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho que é uma coisa de coreano, porque eu já ouvi muito sobre o Espírito Santo, sobre os dons, né? E só que esse termo, visão atravessadora, eu nunca ouvi falar. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? E o autor ele fala que essa não é um dom do Espírito Santo. Provavelmente deve ser lá do outro, entendeu? Mas vamos ver, tá? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite. Pedimos a tua graça, pedimos que a presença do teu Espírito possa encher nossas mentes, nossos corações, com toda a sabedoria e discernimento, para conseguirmos compreender tuas verdades, Senhor. E que essa realidade não seja só conceitual, mas que a gente possa estar podendo experimentar na nossa vida e ajuda-nos a discernir, então, de poder perceber quais são as ciladas do inimigo, que muitas vezes quer nos confundir e nos afastar de ti. Então, pedimos a tua presença e a tua graça nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Então, vamos lá, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, ele fala assim, que na igreja coreana, eles chamam essa visão atravessadora, tá? Que, na verdade, é assim, é um termo parapsicológico que permite a pessoa enxergar as coisas descobertas. Por exemplo, a pessoa consegue enxergar dentro de um recipiente que não é transparente. É como se fosse visão de raio-x, né? Que a pessoa consegue enxergar através, por exemplo, do corpo, alguma coisa assim. Então, a pessoa ela consegue enxergar pensamentos ou detalhes da vida das pessoas só de olhar ou de tocar ou estar orando pela pessoa, tá? É esquisito, né, isso, porque dá até medo, né, porque, meu Deus. Na hora que eu estava lendo, eu fiquei pensando, para mim lembra um pouco de revelação, né, mas não sei se seria igual, porque ele não usa esse termo revelação, ele só usa essa visão atravessadora. Então, eu acho que eles usam muito esse termo lá na Coreia, né? Não sei, né? Tá? Mas ele diz que esse não é um dom do Espírito Santo, porque o propósito, né, de Deus nos dar um dom espiritual é para trazer edificação para a igreja. Se aquele dom não traz edificação, então ele não é do Espírito Santo. Ou é para você meio que se achar, né? Ou é algo do inimigo mesmo, que é para confundir, que é para atrapalhar, que é para destruir, que é para tudo mais, né, que o inimigo quer fazer. Roubar, matar e destruir, né, que é isso que é o propósito do Satanás, né. Porque se a gente olhar para aquilo que Paulo falou na questão dos dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 14, ele usa 7 vezes a palavra edificar,
né? Então, versículos 3, 4, 5, 12, 17, 26, ele usou essa palavra edificar, né? Os dons são para edificar, tá? E 2 vezes ele disse que os dons era para um fim proveitoso, né? Então, o objetivo é para edificação, né? Para crescimento, para ser proveitoso, uma coisa boa, não é para uma coisa ruim. E uma vez, ele usou edificação. Então, edificação não é para benefício próprio, mas é uma coisa relacionada com toda a igreja, tá? Então, os dons é para edificar a pessoa ou outras pessoas, ou para um fim proveitoso, ou para edificação de toda a igreja, né? Tá? Então, os dons espirituais, se ele não vem para abençoar, para trazer edificação, crescimento, então não é do Senhor, tá? Então, esse é um dos fatores que dá para a gente identificar, né, se é do Espírito Santo ou se não é, tá? Então, ele dá aqui dois exemplos de uma pessoa que, para a gente ver a questão dessa visão atravessadora, tá? Tinha uma conferência, né, que ele tinha esse dom, né, o conferencista tinha esse dom da visão atravessadora. Aí, durante a pregação, ó, presta bem atenção no negócio. Durante a pregação, ele disse para os ouvintes o seguinte: neste lugar tem uma mulher, não, tem uma pessoa adúltera. Fique de pé e confesse o seu pecado. Olha só, hein, que absurdo. Que absurdo isso. Aí, ele ameaçou ter que delatar se a pessoa não se apresentasse voluntariamente. Olha só a pressão, né? E se acha, eu acho que isso nem tem, para mim não tem nem amor, né? Então diz que aí o auditório ficou todo mundo muito quieto e muito sério. Aí a mulher que estava adulterando, ela não se apresentou e nem confessou, claro, né? Não é nem louca, né? De levantar lá para falar, fui eu que estou pecando, né? Mas aí o conferencista olhou para essa mulher e gritou para ela ficar de pé e para ela confessar os pecados. O marido dessa mulher estava sentado atrás dela, ouviu tudo isso, né? A família, então, foi destruída por causa desse evento. E a conferência também foi prejudicada. Então, que proveito teve essa revelação, né? Revelação não, essa visão atravessadora, não é? Envergonhou, humilhou e destruiu uma família. Não pode ser do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos dá sabedoria. O Espírito Santo é aquele que dá amor. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado. É ele que convence, não somos nós, né? Por mais que Deus possa te revelar a respeito de outra pessoa, né? Sobre algum fato, sobre alguma coisa, quem vai trazer o arrependimento não somos nós, né? Nunca somos nós, é o Espírito Santo. A gente pode orar, se Deus, né, trazer alguma coisa sobre alguém, a gente pode orar, a gente pode interceder, pedir para Deus fazer uma obra na vida daquela pessoa, mas nunca a gente vai estar no papel de Deus, né, e vai falar, olha, você está pecando, você tem que, né, se arrepender. A não ser que o Espírito Santo te conduza mesmo a falar, né, a levar a pessoa, né, nesse termo. Mas no caso aqui, não houve isso, não houve quebrantamento e no final a família foi destruída, né? Eu penso que às vezes Deus pode trazer para revelar,
mas para restauração, porque o propósito de Deus não é destruir as famílias, né? O propósito de Deus é que as famílias sejam edificadas, certo? Aí ele conta a história de uma outra mulher, tá? Então, por isso que ele fala que esse daí não é um dom que seria um dom do Espírito, né? O Espírito Santo, com certeza, iria fazer uma obra na vida dessa mulher, né, de arrependimento, de quebrantamento, para confissão, para restauração do casamento, né? Essa seria a obra do Espírito Santo na vida dessa família, né? Ou da pessoa que está cometendo o pecado, né? Tá? Aí ele conta a história de uma outra mulher, tá? Que ela tinha uma enfermidade, ela era budista antes de se converter. Então, várias vezes por ano, né, como muitas pessoas também fazem, ela foi atrás de uma xamã, né, que é aquela curandeira, né? É, é, na Coreia tem muitos desses xamãs, né? No budismo, todos têm esses religiosos que têm shintoísmo, aquele outro lá que faz as orações assim, como que chama? Mahikari? Sei lá. Tem vários dessas aí que tem esses religiosos que estão nesse papel de que as pessoas buscam lá para trazer, né, para ser curado, né? No Espiritismo tem né, os mães de santo, tudo, candomblé, as mães de santo, todos têm alguém que faz esse tipo né, de que as pessoas vão buscar para poder ser curado, tá? Então, ela não sabia que tipo de doença que ela tinha, ela é, recebeu vários tipos de tratamento, mas nada adiantava. Então, em vez de ela melhorar, ela foi cada vez piorando, né, na sua enfermidade. Aí, chegou até um ponto que ela não conseguia mais ir no banheiro. A família, então, resolveu crer em Jesus e procurou, então, esse pastor, que é autor desse livro, para orar por ela, né? E aí esse pastor e alguns oficiais da igreja foi junto para orar, né, lá na casa dela, né? Aí durante o culto doméstico ela foi curada. Depois de 3 dias ela veio andando para o culto lá na igreja, tá? É porque ela já não estava nem conseguindo andar nem ir para o banheiro, né? Ela foi agradecer pela cura e começou a frequentar a igreja firmemente. Um dia ela pediu para o pastor que ela queria uma oportunidade para, no meio do culto, poder dar um testemunho da graça que ela tinha recebido, né? Da graça que ela tinha recebido. O pastor, então, achou que foi uma boa ideia, então ele permitiu, né? Então, quando ela começou a testemunhar, ela começou dizendo que o budismo e o espiritismo eram coisas vãs, né? Porque para ela realmente não serviu para nada, né? E que ela conheceu Jesus Cristo e Jesus Cristo curou a doença dela e ela falou para todos então permanecerem firmes na fé em Jesus Cristo. Aí o pastor falou: até aí tudo bem, né? Até aí foi tudo certinho, né? É, testemunhou daquilo que Deus tinha feito na vida dela e falou para as pessoas ficarem firmes. Depois, né? De repente, ela disse que ela começou a falar que algumas pessoas estavam com pecado e deviam se arrepender. Aí começou a citar os nomes das pessoas e os pecados específicos de cada um. Os membros não sabiam o que fazer. O clima do culto ficou bem esquisito. Muitos membros ficaram cabisbaixos por causa da vergonha. Aí ele fala que essa senhora recebeu o dom da visão atravessadora. Mas pelo ponto de vista bíblico, esse dom não vinha do Espírito Santo. Em vez de edificar a igreja, estava provocando confusão e prejuízo na igreja. O clima lá do culto
foi quebrado completamente, né? Os membros começaram a reclamar e dizer que o pastor tinha trazido uma mulher louca para a igreja para envergonhá-los. Era, né? Não deixava de ser verdade. Então, se o dom, ele fala assim, se o dom fosse realmente do Espírito Santo, quando ela apontasse os pecados de alguns membros, o Espírito Santo teria convencido as pessoas para se arrependerem, né? Porque esse é a obra do Espírito Santo, né? De convencer do pecado. É ele que produz a santificação no coração de cada um dos crentes. Então, ele fala então que esse dom não é o dom do Espírito Santo, né? Porque ele não traz edificação, muito pelo contrário, né? Nesse caso, não aconteceu de nenhum quebrantamento, nenhuma transformação de vida, né? As pessoas que falam sobre esse dom, eles usam esses dois textos, tá? Então, vamos ver. Vamos ver primeiro o Atos 5, 3 a 11. Atos 5, 3 a 11. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você. E depois de vendida, o dinheiro estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você mentiu aos homens, não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Essa é uma passagem meio, assim, eu acho é uma passagem difícil, né, para a gente usar, assim, porque dá uma impressão que Deus é um Deus, assim, tão rígido, né? Um Deus, assim, tão... porque ele deu uma mentirinha, né? Na verdade, tem muitas coisas aqui, não é uma mentirinha simples, né? Eles queriam receber, vamos dizer, a glória, né? Vamos dizer assim, eles queriam ser reconhecidos, eles queriam ser exaltados pela igreja, porque eles viram o José de Arimateia, né, oferecendo aquilo que ele tinha para ajudar as pessoas carentes, né? E eles queriam a mesma coisa para eles, né? Assim, vamos dizer, a mesma glória, né? Reconhecimento. E eles podiam ter ofertado, mas eles quiseram mostrar algo que eles não eram. Então, não era só uma mentirinha, né? Porque eles falaram que eles estavam dando tudo, mas não era verdade. Eles estavam segurando um pouco. Eles podiam ter falado: a gente está dando a grande parte, né? A gente vem, por exemplo, nós vendemos nossa casa e nós ficamos com, sei lá, 10%, nós estamos dando 90%, já era grande coisa, já era muita coisa, mas eles só queriam mostrar que eles não eram apegados, né? Não, eles estavam doando tudo.
E foi isso, na verdade, que fez eles ser confrontado pelo Espírito, né? Então, aqui houve uma revelação do Espírito na vida de Pedro, e Pedro sabia que eles estavam mentindo, porque o Espírito Santo tinha revelado isso para ele, tá? Então, eles usam esse texto para forçar, vamos dizer assim, dar uma base para esse dom aí, que eles chamam de visão atravessadora, mas ali foi uma revelação do Espírito Santo, né? Então, eles foram condenados pelo próprio Deus, né? Do pecado deles, tá? Os dois morreram, né? A mulher, se ela não tivesse, talvez, se ela, se ela talvez se soubesse, né, que o homem tinha morrido, não sei, talvez teria temor e dissesse, não, meu marido estava enganado, mas ela quis dizer, não, realmente foi isso, né? Então, os dois mentiram lá, combinaram, né, a astúcia dos dois, né, para receber essa glória para eles, e no final teve o julgamento divino. Então, ali não é esse dom, né? Porque eles foram revelados pelo Espírito Santo, não foi a pessoa que teve uma visão, não foi porque Pedro viu alguma coisa, né? Mas Deus, o Espírito Santo falou para Pedro, né? E eu falo assim, parece um julgamento duro e cruel, né? Mas é o pecado que traz a morte, né? Tá? A gente não tem como aflorar, né? Passar a mão em cima do pecado, tá? Não tem como, né? Agora, essa outra passagem no Velho Testamento, tá? 2 Reis 8, de 11 a 13. Eliseu ficou olhando fixamente para Hazael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar e perguntou a Hazael: Por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: Porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Hazael disse: Como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Respondeu Eliseu: O Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Uhum. Então, aí eles falam que esse conhecimento que o profeta Eliseu teve é chamado de visão atravessadora, porque nem tinha acontecido, né? É como se fosse na verdade é uma profecia, né? Então eles chamam de visão atravessadora, que ele olhou para a pessoa e viu o que ele ia fazer no futuro. Nem tinha acontecido, né, na verdade, isso. Mas foi o Senhor que mostrou para ele, né? Deus mostrou numa visão para Eliseu, mostrou o mal que Hazael iria cometer contra o povo de Israel. Nesses dois casos, não houve o dom de visão atravessadora, porque Deus revelou as coisas para os seus servos, tá? Esse pseudo-dom de visão atravessadora não é um dom do Espírito Santo, nem obra do Espírito Santo, mas sim obra dos falsos profetas. Porque para psicólogos e espíritas conseguem também fazer isso. Eu falo que eles conseguem porque somente Deus é onipresente, somente Deus é onisciente, somente Deus é onipotente, tá? Ele é o único que tem esses atributos. Mas o diabo, ele tem seus subordinados, né? Assim como Deus tem seus anjos. Aí, que nem algumas pessoas ficam impressionados quando se revela algumas coisas do passado, né? Algumas coisas assim que aconteceram.
Ah, por quê? Satanás sabe. E ele engana. Então, por exemplo, quando as pessoas vão consultar, né, cartomantes, aquelas coisas assim, às vezes acerta as coisas da vida da pessoa, certo? Porque são revelações demoníacas que eles sabem. Aí eles jogam, né, com essa história e, por exemplo, usam também aquela coisa lá do Samuel, quando ele teve uma visão. Você vê, quando o Samuel teve uma visão, quando ele estava numa uma dessas mulheres aí, vidente aí, a vidente falou: eu vejo um velho. O rei Saul, ele imaginou que esse velho era o profeta Samuel. Mas em nenhum momento a mulher falou: eu estou vendo o profeta Samuel. A vidente falou: eu estou vendo um velho. Aí é isso que faz esses adivinhos, esses, né, curandeiros, esses videntes, eles jogam com. Ah, estou vendo uma mulher vestida com uma roupa assim. Ai, é minha mãe que usava roupa assim. Entendeu? É os enganos, né? Que os demônios acabam fazendo e trazendo. São tipos de dons, vamos dizer, pseudos dons, então vamos usar, porque não é um dom do espírito, mas é dos falsos, né? Dos falsos, que pode confundir a mente das pessoas. Mas somente pelo discernimento do Espírito Santo é que a gente pode identificar, né? Atos que possam ser de Deus e aqueles que não podem ser de Deus. Porque aquilo que é de Deus vai produzir o que os dons deveriam produzir, que é a edificação. É o fim proveitoso. É paz, é amor. Não é confusão, não é briga, não é desentendimentos, né? Então, se a gente vê o que está aquilo produzindo na vida daquela pessoa, está produzindo coisa que é de bênção ou está produzindo aquilo que não é, né? Se está trazendo destruição, pode ter certeza, não é de Deus, né? Então a gente já percebe que aquilo não vem de Deus. Mas é como as pessoas são facilmente enganadas, né? Por causa disso. O ser humano, no geral, adora essa coisa do sobrenatural, do misticismo, né? O ser humano fica impressionado com essas coisas. Então, se acontece isso, fica uma multidão já lá, né? Já estamos tudo crendo, já estamos tudo lá naquilo lá. Mas se aquilo não traz edificação, se aquilo não traz um fim proveitoso, uma edificação, então pode ter certeza esses sinais do Espírito Santo. Tá? Vocês gostariam de falar alguma coisa? Já ouviu alguma história nesse sentido? Lica, visão atravessadora, eu poderia substituir por feeling humano? Ó, eu vou contar uma coisa assim. Eu acho que não, porque o feeling é tipo uma percepção, né? O filho é uma percepção, mas aí o que acontece? A tua percepção e Te associada leva... à tua consciência, porque a visão atravessadora, você viu os exemplos que ela deu, foi mais para prejudicar da pastora que falou todo o mal de cada um perante um culto, né? Qual o propósito disso, né? Em vez de trazer pacificação, paz, amor, essas coisas, trouxe totalmente o inverso, né? Uhum. Quer dizer, não deveria existir, quer dizer, isso daí, a visão atravessadora é simplesmente um item só citado, né? Porque, na verdade, que nem você falou, teríamos a revelação, né? A revelação é de Deus, É de Deus, então. Isso daí, né? na Então, verdade, é um item que foi É, cogitado de um livro que tirou da Coreia, né? porque, então, mas parece ser uma capacitação um pouco Hum. maior do que tipo um feeling, tá, Beth? Eu acho, porque
depois você conta essa experiência que você quer contar, tá? Porque eu acho que essa visão atravessadora parece que ela enxerga um pouco mais do que a grande maioria não consegue ver. Então, é uma capacitação, né, maior do que o normal. Porque o feeling é, né, de pessoas mais sensatas, de pessoas mais sensíveis, ela consegue perceber, por exemplo, que a pessoa está nervosa, que a pessoa, né, deve estar com algum problema, a pessoa está expressando de alguma forma, mas pelo que eu entendi dessa visão atravessadora, ela consegue enxergar aquilo que a pessoa não está demonstrando. Por exemplo, ninguém está percebendo que ela está adulterando, mas a pessoa sabia que a pessoa estava adulterando, porque o conferencista não conhecia aquela mulher, ele não era detetive, né? Tipo assim. Então, ele teve uma percepção maior do que a pessoa está aparentando, né? Porque talvez o feeling, assim, pessoas mais inteligentes, pessoa mais sensível, vai perceber pelo, né? A pessoa está meio nervosa, a pessoa está suando, a pessoa está chorando, aí você consegue perceber por causa, mas pelo que eu entendi, a visão atravessadora, a pessoa enxerga mais a fundo, mesmo que a pessoa aparentemente não está demonstrando aquilo lá, né? Pelo que eu entendi. Mas eu nunca tinha ouvido falar. Mas fala o que você tinha pensado. Não, eu talvez, né, da maneira com que a gente estudou agora, eu imagino assim um feeling, né? Por exemplo, eu tenho uma sensibilidade, e é até uma coisa feia, né? Tem pessoas que eu olho, se você colocar 100 pessoas na minha frente, eu olhar para essas 100 pessoas, é aquela coisa, você vai ter uma empatia, vai ter uma simpatia, sei lá, mesmo que seja silenciosa, né? Por algumas e outras não. Tá? Então, é aquele negócio que a gente fala assim, olha, o santo não bateu. Né? Então, e normalmente isso, assim, tem hora que você está certa, tem hora que você está errada. Tá? Então, quer dizer, mas isso é uma coisa humana, não vem de Deus. Tá? Tipo assim, eu atendo 20 pacientes por dia. Não, Na hora que ela bate assim no consultório, ela pisa lá na sala, eu falo assim, meu, isso aqui é rolo. Sabe assim, dentro da minha cabeça. Mas é a experiência que a vida te proporcionou. É que nem você fala assim, Mas às vezes eu me engano totalmente. Às vezes a pessoa chega com aquela cara que você fica, querida, papai falou assim, nossa, eu já fui assim. Olha, eu vi um caso assim similar e é recente, tá? De um conhecido e não sei por que associa com um coreano também. Foi um coreano. Então, era tipo aqueles, não é curandeiro, é um médico, como que a gente, Espírita, não, que hoje é tudo natural. homeopata. O cara, assim, você chega na clínica dele, ele te olha e fala assim, olha, ele fica olhando pro teu rosto e fala assim, olha, você tá com problema no fígado teu não tá muito bom, entendeu? Você tá com problema renal e você não falou nada, né? Mas até aí desculpa, é que assim, foi com um conhecido meu que ele comentou, né? E aí ele literalmente vendeu o produto dele, né? Os remedinhos natural. Eu assim, eu não vou desmerecer, porque, lógico, isso daí vai da necessidade e também da crença, então, né? Porque quando existe a necessidade e, lógico, não é que você acredita em tudo, né? Entendeu? Mas acertou, pelo menos? Não, o problema também é outra coisa, o remédio é o que eu aprendi, né? Para quem tá tomando, não é porque o cara falou, vou tomar, você tem que tomar e acreditar. Que eu vou falar assim, o teu psicológico, ele trabalha nesse remédio. E o que ele não Sim. for, ele faz ser, entendeu? Então, a pessoa tomou por Porque tomar. senão não ia ter o efeito, o placebo, né? Senão não ia ter. Então.
Porque eu acho que, assim, a mente tem uma capacidade muito grande. Hum. Olha, a gente está falando, por exemplo, dessa visão atravessadora. Mas eu acredito assim, depois do pecado, nós perdemos a capacidade que Deus nos deu da criação mesmo, entendeu? A gente a gente não usa a nossa capacidade mental, vamos dizer, tudo, senão a gente ser um gênio, não é? Quantos porcentos a gente usa, será? Pouco. Nem 10, não é? É 10% do que é? É pouco. Porque eu só sei assim, se nós fôssemos restaurados, né, daquilo que Deus nos criou, vamos dizer assim, por isso que eles falam assim, a pessoa consegue entortar uma colher com a mente, né? E talvez muito mais coisas. Eu acredito que talvez dessa capacidade, dessa visão atravessadora, possa estar na própria capacidade mental que seria naquele original que Deus nos criou, entendeu? Pode ser, estou pensando agora, tá? Veio isso na minha mente agora, assim. Porque algumas pessoas ficam impressionadas com algumas coisas, porque parece que a pessoa está adivinhando, né? Mas talvez ela tenha uma capacidade maior, né? Você pode, né, Beth, estar falando que é um feeling, mas pode ser uma capacidade que Deus te deu. É humana. É aquele negócio. Não é divino, talvez. É humana, mas assim, aquilo que o Vini falou, talvez das experiências que você já teve, você tem uma capacidade de reconhecer característica das pessoas que você consegue saber se a pessoa é boa ou não é. Por causa de algumas atitudes, você já consegue sacar, né? Não, e aquilo que o Vini falou, na verdade, é um treino, né? Eu fiz acupuntura, então a gente aprende a observar isso. Você está me entendendo? De repente, assim, sabe, só de eu tocar no teu pulso, eu te consigo te falar um monte de coisa. Se você me mostrar a tua língua, eu falo uma outra coisa. Se de repente eu ver a sua íris, eu vou ver. Você tá, na acupuntura a gente aprende que cada órgão é um micro-organismo. Pelo Certo. teu hálito, pelo teu suor, pela tua, você consegue desvendar uma série de coisas, mas não que seja sobrenatural. Isso é estudo e observação, né? E quanto mais você faz, observa essas coisas, acho que mais você fica apto, né? Fica, né? Sim. É aquelas coisas, às vezes a pessoa aparenta uma certa tranquilidade, mas lá na profundeza deve ser um mar agitado. Então, assim, sabe, as pessoas têm essa sensibilidade, esse feeling, eu não sei te dizer, umas mais, outras menos, né? E quando, assim, você usa isso, dizendo que para você se promover, eu acho, assim, horroroso isso, né? Mas, né? E eu acho que, assim, isso associado às coisas de Deus, você consegue ajudar muitas pessoas, né? Então, não para autopromoção, né? Mas fala assim, não, eu sou capaz de ver as coisas, não, eu sou capaz de sentir as coisas, não. Eu acho assim, se Deus, um cego pode ver, um surdo pode ouvir. Você está me entendendo? Quando Deus for de Deus, ele permitir, né? Então, Sim, sim. Eu não sei porque se é impressão minha, e jamais nem veja como preconceito, mas na Coreia tem muito disso, que além do culto, o próprio, ele usa muito de ciência, psicologia, envolve muito, não é uma coisa assim, um culto com... Você vê no próprio Reverendo Moon, foi quando que, do próprio Reverendo Moon, na virada do milênio, quanto que ele juntou no estádio, que ia ser o final do mundo. Então você fala assim, peraí, em plena consciência, né? O que leva à crença, né? Entendeu? Então aí você vê que assim, tem algo a mais, assim, não... Desculpa, acho que foge um pouco, não vou falar revelação, porque eu não acho que não é revelação, não, né? Então você vê aquelas coisas que você... Mas ele também pode ser uma coisa dele,
né, da pessoa, mas também pode ser do inimigo, né? Eu penso que o inimigo dá poder também para as pessoas. Satanás dá poder para um monte de gente. E fala lá na Bíblia, né, que nos últimos tempos eles iam fazer sinais miraculosos e as pessoas iam cair, iam ser enganadas. E fala lá que até os eleitos iam ser enganados. Infelizmente, né? Por isso que eu falo, a gente tem que estar ligado no Deus, grudadinho em Deus, porque é Ele que vai nos mostrar, né? Para a gente poder diferenciar mesmo, infelizmente. Como você citou o paranormal, hoje, acho que o mal de todo ser humano é a curiosidade. Nossa, na hora que você falar alguma coisa meio anormal, em que alguma coisa encaixa, pronto, você Uhum. já conquistou. Não, não. Por exemplo, agora está crescendo muito essa coisa do satanismo. A gente não pode fechar os olhos. Está crescendo. Eu fui na Bienal, tinha uma estante gigantesca sobre essas coisas das trevas. Assim, antes era tudo escondidinho, agora está assim, ó, declarado, né? E o pessoal não tem medo mais de falar que adora Satanás, que está seguindo Satanás, e ele dá, né? Ele dá poder para um monte de gente. E essas percepções, essa visão, sei lá, sei lá, talvez outros poderes que a gente nem está dizendo, né? Porque tem alguns, eu penso assim, porque eu li já uns livros de ex-satanistas, né? Que se converteram. E eles falam a diligência que eles têm, sabe? Às vezes é maior do que aqueles que são cristãos, que deviam estar firmes, que deviam estar buscando, que deviam estar orando e jejuando. Eles são muito mais diligentes, são muito mais, vamos dizer assim, buscam muito mais, né, do que muitos cristãos. Então, quando eu li, eu pensei, Senhor, a gente precisa buscar mais de Ti, a gente precisa orar mais, a gente precisa mais estar na Tua presença, né? Porque senão a gente vai ser enganado, sim, vamos ser enganados. Por isso tem entrado dentro das igrejas muitos, o intuito disso mesmo, de desviar da verdade, né? Então, a gente precisa estar muito ligado com o Senhor, porque é Deus que vai nos dar discernimento, né? Para perceber. A gente não está aqui para julgar, esse é de Deus, esse não é de Deus, não. Mas nós temos que ficar buscando para nós, né? Com temor para nossas próprias vidas, assim, Senhor, nos guarde e nos livra, né? De não termos nenhum tipo de engano. Então, nós estamos estudando também com esse intuito, né? De cada dia mais, aprender mais daquilo que é de Deus, né? Mas tem possibilidades, assim, muitas, né? Talvez o diabo está fazendo coisas e as pessoas estão caindo, né? E dentro da própria igreja, fazendo esses enganos, confusões. Infelizmente, né? Porque essas coisas que esse pastor contou não foi fora da igreja. Foi tudo dentro da igreja, né? Mas misericórdia, que Deus nos dê graça, né? Aí você vê como que é, porque assim, tem a cultura também, vamos falar de novo lá do oriental, do machismo, né? Hum. Então, a hierarquia. Uhum. É, Então, de repente, essa mulher que apontou, ninguém vai uhum. condenar ela, né? E ainda principalmente que apontou um erro, o pessoal vai exaltar Uhum. mais ainda, né? Por causa É. também, dessas coisas de cultura, né? Então, Então, eu acho que o inimigo, ele se aproveita dessas lacunas Uhum. e, e ataca. Você pode estar na casa de Deus, você está Uhum. tá lendo a palavra de Deus, mas o inimigo está trabalhando dentro da tua É, cabeça, é, deturpando aquelas palavras, né? é, é. Então, assim, eu já tive experiência de ler o mesmo trecho bíblico, assim, Uhum. o capítulo bíblico, que às vezes é super fácil, mas às vezes, sabe assim, quando você lê, e aquilo lá não entra, eu fico assim, Deus, fala comigo, Deus, onde Uhum. você quer que eu coloque isso na minha vida?
que você quer que eu aprenda? E eu leio e por muitas vezes aquelas palavras assim, sabe, são vãs, não ressoam na minha mente e no meu coração. Então, eu falo assim, não, eu sou da carne, eu sou de Deus, né? Então, tem hora que a gente está lá, tem hora que a gente está cá, e assim, eu acho que o inimigo, ele te ataca, quanto mais você busca Deus, parece que é Uhum. uma disputa, sabe? É um cabo de guerra, que você, Aham. né? Mas Deus é um Deus livre, que você está com ele porque você quer. Ele não fica assim, Uhum. vem, 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 vem. Agora o diabo não, ele te seduz, É. né? Então a gente precisa, assim, sabe, ter cuidado, porque a humanidade ela está em busca disso, né? Uhum. E onde as pessoas elas são acolhidas é onde elas acabam ficando. Às vezes é num lugar mau, às vezes é numa religião assim que às vezes não é de Deus, às vezes é um engano, é uma religião Uhum. enganosa, né? É. Então, Por isso que, na verdade, a gente tem que. Eu estou fazendo um grupo de discipulado, né, com as pastoras, e a gente está umas lições sobre check-up de si mesmo, sabe? E a gente não gosta muito desse negócio, né? Ah, não, não gosto muito de check-up, não, porque não gosto de ver as coisas que não é boa, né? Mas nós precisamos, para a gente estar sempre pedindo para o Espírito Santo estar nos sondando, para estar nos tratando, porque nem sempre a gente consegue perceber mesmo algumas áreas que são deficientes nossas, né? Que precisamos ser tratados, que precisamos crescer e tal. Não é muito agradável mesmo. A gente quer que as pessoas olhem as coisas boas, mas se a gente não olhar as coisas ruins, também nunca vamos ser tratados, né? Nunca vamos assim, ter coragem para, não, 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 né, Senhor? Então vamos, né? Tipo, tira isso de mim, né? Mas realmente a gente precisa estar pedindo para Deus tá nos revelando, tá nos ajudando, né? E assim como a nós, né? E a gente poder estar ajudando o nosso irmão também, né? Para ele não cair, né? Porque é isso que é o corpo, né? É a família de Deus, né? Para a gente ajudar uns aos outros, né? Mas tem sido muito legal. É uma descoberta, né? Eu nunca tinha ouvido esse termo aí, é a primeira vez que eu ouço. E semana que vem, a gente. A semana que vem vai ser depois do feriado. Vocês vão ter alguma coisa? Tudo dia bem? 8, né? Então tá. Aí, olha, vamos continuar então orando, né? Orando para que Deus possa nos dar graça, discernimento, né? E esse domingo agora vai ser. Ah, Vini, eu ainda não sei que música que nós vamos tocar. Eu acho que eu vou tentar escolher. Ai, eu não lembro. Ô, Beth, se você lembrar alguma japonesa lá, será que a gente consegue achar aquelas japonesas? Japonesa tem algumas já salvas. Kiwa Essa daí tem. Aisareru Essa tem? Tame E como é que chama isso daí? Umareta. Oi, eu tô cantando em rede nacional. Tá gravando, tá gravando. E, cara, agora. Vamos então fechar com oração aqui. Vamos fechar aqui. Aí a gente continua a conversa. Tá bom. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse tempo e pedimos a tua misericórdia, ó Pai. Temos ouvido todas essas dificuldades e nós não queremos ser enganados, ó Deus, por falsos espíritos, mas queremos seguir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é do teu Espírito, Senhor. Reveste-nos, ó Deus, com a tua palavra, com a tua verdade, ó Deus, e com a tua armadura, Senhor. Queremos caminhar junto com o Senhor. Dá-nos discernimento e sabedoria, ó Deus, para perceber todas as ciladas e poder ver, ó Deus, aquilo que pode edificar na vida do meu irmão, da tua igreja, Senhor. Que haja amor, que haja verdade, que haja realmente quebrantamento e arrependimento, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.